Oi, 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 pessoas! Chegando para mais um dedinho de prosa e que seja uma prosa proveitosa. Amém? Então se aproxime, como eu sempre já dizia no passado, parei de dizer, se aproxime, encosta na cerca ou no banco da praça, sozinha, se estiver sozinho, né? Puxa uma cadeira, deitado, para dormir, almoçando, tomando café, né? Mas assiste aqui a veinha, tá bom? E bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer e o horário que for que você estiver me assistindo. Ó, gratidão, tá? E vamos que vamos. E amém a todas as saudações. Todas, todas, todas. Beleza? Então vamos nós. Tava muito frio, tá muito frio ainda aqui. Meu quarto é um freezer de gelo, né? Então já levanto tarde em dias comuns, né? Imagine nesse friozão, né? Aí eu lembrei, gente, segunda-feira, não tenho nada gravado, não tenho nada para mandar, né, para os meus queridos e minhas queridas. E aí eu falei, nossa, né? Porque eu não tenho uma pauta, mas eu sempre tenho, né, um clique assim que eu falo, hoje se eu vou gravar, eu vou falar sobre isso. Às vezes nem falo, às vezes, né, como eu faço caminhando, estou em algum lugar, a linhagem vai para outras coisas, né? E aquilo mesmo que eu queria falar, né? Não falo. E aí eu falei, vixe, né? Não tem nada. E a gente precisa, né? Estar juntos, se comunicando e fazer conteúdo para o canal. Acho barato, gente, só de lembrar que a televisão tinha toda aquela parafernália, eram muitos milhões, né? E agora todo mundo tem canal, maravilha, né? Mas precisa tomar cuidado. E aí veio aquele start, né? Sabe quando veio aquele start? Gente, já não lembrava mais, né? Inclusive é uma passagem que eu não quero lembrar, né? Espero que também as pessoas, né, tenham esquecido. Aí eu falei, mas eu vou falar sobre isso. Isso é muito pesado, né? Muito, sei lá, né? Mas aí falei, se no continuar das horas, né? Se no balanço das horas persistir, né, sobre esse conteúdo e eu tiver ainda, né, aceitando, né, esta sugestão, eu vou fazer o vídeo, né? Eu já fiz mesmo, né? Contar, muita gente sabe, né, da minha família, meus filhos, então é mais uma das minhas histórias verídicas, histórias com H, né? Porque tem histórias e histórias, né? Histórias é quando você inventa, né? Quando você quer contar uma história, mas eu conto aqui histórias verdadeiras que eu vivi, que eu testemunhei, que eu fui testemunha ocular, né? Aconteceu ou comigo, ou com alguém da família, ou com alguém próximo, ou com, né? E é isso. Então hoje, se preparem, estou pronta para julgamentos. Essa história sucedeu-se, né? Era uma vez, lá para 1998, né? Por aí. Meu casamento já estava assim, terminal, né? E a coisa já estava bem
né, bem complicada. Eu estava dentro da denominação, né? Sempre falo aqui que fui batizada 2 vezes. Minha mãe estava grávida de mim quando ela foi se batizar, no Brás, né? Lá no templo sagrado. E aquela velha palavra se cumpriu comigo: quem não vem rindo, vem chorando. Quem não vem, como é que é? Pelo amor, vem pela dor. E eu estava na denominação, como já falei aqui, né? Casamento muito difícil, estava muito complicado. Os filhos dentro de casa. E já contei também que o meu cônjuge, né? Meu ex, em plenos 46 anos de idade, se aposentou, e nós tínhamos aqui uma casa de final de semana, e ele simplesmente do nada disse: quem quiser que me siga, quem não quiser pode ficar aqui. Mais especificamente lá em São Bernardo do Campo, no Ruge de Ramos. E aí viemos para cá, já contei para vocês já estão cansados de saber, né? Já falei do meu armazém lá de Tupã, já falei da minha separação, já falei dos eventos que nós fazíamos, né? E aí viemos para cá, né? Para esta cidade, morar num condomínio. O condomínio estava ainda começando. Nós fomos uma das primeiras casas nesse condomínio. E o pessoal ria, né? Ah, esses trouxa vêm de São Paulo comprar essas pedras aqui, né? Porque tinha muita pedra, pedras gigantescas, né? Então, compramos um terreno aqui, fizemos, vocês já sabem da história. E o que aconteceu? Aqui aconteceu o seguinte, né? Lá em São Paulo tinha mais, né? Maridão trabalhando, vida boa, como eu já contei para vocês. Só que minha filha terminou a faculdade, né? Meu filho também, então viemos para cá. Então vamos fazer o quê? Como já nós trabalhávamos nessa área, né? Meu cunhado, minha irmã, né? Já contei aqui, um primo meu. Então, na época, 1987, 88, era ainda, né, esses eventos dava muito lucro, dava muito, né, não tinha, tava começando talvez o celular, né, aquele Motorola, aquele tijolão, né, mas não tinha essa epidemia que nem tem hoje, né, de muitos recursos, e você vai num evento e o próprio celular faz a edição. Eu já contei, tínhamos uma produtora, né, fazíamos muitos eventos e prestávamos serviços, né, de edição, né, demorava-se um dia inteiro para se fazer uma edição. Quem trabalhou nesse ramo sabe que não estou mentindo, às vezes até mais, né? Uma mesa de corte, não era que nem hoje, você grava no videozinho aqui, no próprio vídeo já tem, né? É só apertar lá uma outra tecla, um outro botão, já faz a edição, né? Não, aí tinha que pôr música, piriri, pororó, pôr os nomes, aqueles letreiros, né? Coisa assim muito bonita mesmo. Foi bom enquanto durou. E aí, já estávamos, como eu disse, né? A coisa estava muito difícil, não financeiramente, né? Porque estava todo mundo trabalhando, eu ainda continuava cuidando dos afazeres da casa, né? Eventualmente também saía para fazer, né? Alguma foto, algum vídeo, né? Alguma filmagem numa M3, né? M5. Quem sabe do ramo sabe disso. E quem não sabe, muitas vezes participou de casamentos, né? Tinha aquela câmera aqui, já até mostrei a câmera aqui. Bom, aí o que aconteceu? Gente, se preparem. Olha, já estou enrolando demais da conta. 10 minutos. Meu cônjuge, quando morávamos ainda
em São Bernardo, ele ainda trabalhava, ele comprou uma arma, uma pistola, né, automática, né, 38, uma arma muito bonita, né, niquelada, um cabo muito da hora, né, e fez inclusive o curso de tiro ao alvo, tirou a carteirinha, né, o porte de arma, né, e desde que aquela arma entrou dentro da nossa casa, eu tinha para mim que aquilo ali não estava certo, né? Porque para que uma arma? Se ele não tinha coragem né, de matar uma barata, vamos falar sério, assim, uma pessoa que, sabe, mas tudo bem, tudo isso é o quê? Fez-se um consórcio lá, ele entrou no consórcio, foi talvez um dos últimos, né, a adquirir a arma, e quando ele chegou em casa, ele mesmo falou, é só para a gente se defender e tal, não sei o quê. E eu falei, putz grilo, né, e vou participar lá do campeonato de tiro ao alvo, e tudo bem, né, gente não... Marido é marido, ele que ganha o dinheiro, ele era o provedor, ele não perguntou para mim se, né, ele fazia as coisas dele. Eu também fazia as minhas. E aí, justamente naqueles dias, uma vizinha nossa foi assaltado na porta de casa, vizinha nossa. O marido estava chegando do trabalho, nem tinha escurecido ainda, por volta de umas 6h30, e abordaram ele, cada um de um lado, né? E ele tinha uma arma no porta-luvas da caminhonete. Gente, naquela época não existia ainda caminhonete cabine dupla como tem hoje, né? As Hilux, as Amarokes, né? Essas coisas lindas, já que já vem de fábrica, né? Esta vizinha não, ela comprou a caminhonete e mandou fazer no Rio Grande do Sul. Demorava por uns 40 dias para ficar pronta e vinha como se fosse assim da loja, da mesma cor, né? Com uma cabine dupla. E o que aconteceu? Os ladrões chegaram, né? Um de cada lado, mandou ele descer, ele desceu, acabaram levando a caminhonete zerada, né? Pronta, né? E a arma que estava no porta-luvas, como ele era um gerente executivo, ele só falou, olha, por favor, deixa eu pegar a maleta, que aí tem coisas que não vão interessar para vocês e vai me prejudicar muito. Eles ainda falaram assim, mandou ele abrir, né, e deixaram ele sair com a maleta. E eu já aproveitei o ensejo, já falei com o meu ex. Falei, olha, você viu? Não adianta ter uma arma para proteção. Você viu o que aconteceu com o fulano? Ele chegando em casa, né, com uma caminhoneta que ele mal estreou, e os ladrões o abordaram. Detalhe, a nossa rua era sem saída, uma rua curtinha, pequena. Já estavam de olho, já estavam esperando ele. Como sabiam que era aquele horário que ele chegaria, né? Aí eu falei, olha, isso aí é uma bobagem, isso aí é uma coisa horrível, né? Não sei para que você foi comprar isso, né? Ele falou, não, mas nem vamos usar isso. Eu sei lá, eu comprei e vou esconder, não se preocupe. Bom, beleza. E aí mudamos para cá, na época. Gente, eu morria de medo. Eles saíam, né, para trabalhar. Às vezes eu ficava ali sozinha, não ia, né? E até durante o dia eu tinha medo de ficar ali sozinha. Era um condomínio, tinha portaria, mas a portaria fica, vocês sabem como que é condomínio. A portaria fica lá embaixo, né? Era num alto, vários lugares que daria acesso, né, para a nossa casa, para a nossa chácara. E eu fechava tudo e na minha cabeça já vinha, se vier alguém, vai entrar por ali. Se vier, ou por ali. Sabe aquela tentação? E eu falava, meu Deus, né? Eles sempre chegam e eles perguntam, cadê o dinheiro? Eu vou falar, não, dinheiro não tem, né? Pode olhar que dinheiro não tem, dinheiro está no banco. E eles sabiam, como o terreno é grande,
Eles sabiam que tinha 3 carros na garagem, né? E agora só tinha um, que era o meu. Então, né, eu punha essas coisas na minha cabeça. E eu falava, eu aqui sozinha, e agora essa arma, e se os caras entram e chegam e perguntam se tem arma, eu vou falar que não tem, vai que eles acham essa bendita, e aí vai sobrar, né? Eu ficava com aquilo na cabeça. Gente, não deu outra. Ali uns tempos no Jornal Nacional, hoje é moda, né? Jovens termina com a família, mata pai, mata mãe, mas naquela época era, estou falando de 88, 89, aliás, 98, 99, eram casos esporádicos e acontecia assim muito dificilmente, não é como hoje. Estou falando de 26, 27 anos atrás, né? E um dia saiu todo mundo. Eis que eu fiquei sozinha naquela casa e com esses pensamentos. Ah, mas não deu outra. E eu sempre falava para ele, onde que tá a arma? Onde que tá a arma? Ele falava, fica tranquila, tá bem escondida. Não estava em cima de guarda-roupa. Nós tínhamos um closet e como nós que construímos a casa, nós mandamos fazer assim um fundo falso no closet e era assim praticamente um espaço bem grande onde a gente guardava coisas ali de valor, né? E eu falava assim, eu já procurei lá, não está lá, onde que você colocou? Aí ele falou assim, tá num lugar seguro, não se preocupa. Bom, aí procurei dentro de casa, procurei nos guarda-roupa, não tava. Aí tínhamos um quartinho lá fora, né, que era o quartinho que ele sempre teve, né, de rádio amador, que eu já falei. Era um lugar que ele ficava ali, tipo um estúdio, tipo onde se guardava as ferramentas, as coisas. Achei a bendita da arma. Primeiro, gente, achei a caixa de balas. Só de pegar a caixa já me deu, né? Me deu uma paura. Eis que eu falei, epa, tô no caminho certo. Comecei a mexer em algumas caixas, que era muita caixa, muita coisa, né? Nós tínhamos mudado recentemente, tinha muitas coisas ainda guardadas ali, que nem deu para colocar ainda lá dentro. Aí eu falei, epa, tô no caminho certo. Achei a bendita da caixa, bem escondida ali. Escondida entre aspas, ela estava na vista, né? Mas a pessoa não iria procurar de caixa em caixa, em caixa, em caixa, né? Mas eu reconheci a caixa, né? E eu falei, tá ali. Gente, peguei aquela arma. Vocês não vão acreditar. Ao lado da minha chácara, estavam construindo uma casa muito grande. Tinha muitos pedreiros trabalhando ali. Gente, eu morria de medo de ficar ali sozinha por causa daqueles caras ali. Vocês sabem, construção grande, né? Tem muita gente que mora na construção, que vem às vezes sabe-se lá de onde, né? E fica morando ali, como eles chamam, queimando lata, né? E eu falava, putz grilo, eu aqui sozinha, né? E esse monte de gente aí. Eles eram legais com a gente, né? Aquela história, bom dia, boa tarde, né? Tinha uns que eram assim até atrevidinhos, né? Quando a gente fazia café. Ei, que cheirinho de café gostoso e não sei o quê. Era chácaras assim, mas o cara, com tanto terreno, foi construir uma casa bem na lateral da nossa casa. Né? Só a distância da garagem, assim. E meu marido, quando estava em casa, né, meu ex até falava, vamos dar um café, né, tá frio, né? Ele mesmo servia os caras, tipo assim, fazer, né, o marketing. Gente, fui lá, peguei, pus assim, né, disfarcei assim no meu avental, trouxe para a cozinha, peguei uma marreta, mas com tanta raiva, sabe assim, era assim um misto de medo, de raiva, de sei lá o quê, e eu e arrebentei com aquela coisa. E cada marretada era assim, eu expurgava, né? Era uma catarse que eu estava fazendo.
Eu falava assim, eu não tenho sossego aqui dentro de casa, né? Como eu já falei, o casamento não estava bem, embora nós nunca brigamos de bater boca, de nada. Pelo contrário, acho que até se tivesse esse tipo de coisa, era até melhor, nunca, silenciava-se, não se conversavam. Os dois filhos dentro de casa brigavam muito entre eles, sabe? Aquela coisa de irmãos. E eu falava, ai, e eu arrebentei aquela arma, novinha. Voltando atrás, antes eu falei com ele, né, no dia que houve esse assassinato na casa, né, que o jovem acabou com a família, né, exterminou a família. Eu tornei a lembrá-lo, né, nós estávamos jantando, eu falei para ele, olha, você viu hoje, de novo aconteceu, né, arma dentro de casa, para que isso, né? É o fator surpresa, quando eles entram, eles já entram com a arma na mão, não dá tempo de nada, né? Vende isso, procura vender. Gente, valia muito, eu não sei como vale hoje o valor. Aí ele falou para mim, então faz o seguinte, já você parar de me encher o saco, você liga para o fulano, né, de qual ele comprou, e esse fulano ainda estava trabalhando, né, no lugar onde ele trabalhava, liga para ele, vê se ele quer a arma, se ele consegue vender a arma. O que você fizer tá feito. Vai, eu só não quero mais escutar você falar dessa arma. Voltando atrás, né? Bom, conclusão. Gente, parece que eles captam, né, as coisas que nem as mulheres de maridos bêbados que falam, né? Elas aproveitam quando eles estão lá desmaiados, né, de tanto beber, elas vão na carteira e surrupia lá uma nota e eles sentem falta, né? Pois naquele dia, eu não sei se ele sempre, né, vistoriava, se ele sempre ia lá e ele dava uma olhada para ver se a arma estava lá. Eu não sei, eu sei que ele chegou, né, foi lá era praticamente um estúdio dele ali, né? Ele voltou, eu estava fazendo o jantar, ele chegou branco, uma maisena assim. A arma não tá lá. Você pegou a arma? Tremendo ele tava, sabe? Preocupado, né? Aí eu falei, porque a gente deixava, inclusive, aquele cômodo aberto, às vezes a gente saía, né? E ficava aberto aquele cômodo ali. E ele já correu preocupado, né? Como falei, estavam ali do lado construindo, vai que deixamos o quartinho ali aberto, né? E entrou alguém, né? E levou. Aí eu só falei para ele, eu arrebentei a arma. Ele ficou olhando assim para mim, boquiaberto, sabe o quê? Eu falei, aquela arma me dava medo, não tinha sossego. Desde que essa arma entrou aqui dentro de casa, eu tenho um mau presságio com essa arma. Eu fui lá, achei, vi onde estava, peguei, não neguei nada, contei para ele. Ele ficou assim na minha cara. Eu não acredito que você teve coragem. Você não tinha esse direito, mulher. Ele me chamava de mulher, sabe? Quando ele estava... Você não tinha esse direito, mulher. Quando estava tudo bem, era baixinha, né? Minha baixinha. Que ele era altão, né? Belo de uma espécime. E eu falei, pois é, eu não vou negar. Né? Fui eu que peguei, fica tranquilo. Onde você pôs? E o que você fez? E não sei o quê. Conclusão, rebentei, amassei. Você é doida, se tivesse uma arma no tambor, como é que você ia fazer? Ela podia ter disparado, você não tem juízo e não sei o que. Lá falei, fica tranquilo. Eu enterrei a arma. E com aquele pessoal trabalhando ali, disfarcei. Eu sempre estava ali no quintal, né? Plantando, mexendo. Peguei, enterrei a arma ali. Gente... Foi muito tempo que ele, a partir daquele dia, ele tinha essa mania. Qualquer coisa que acontecia, né, ficava de mal, não conversava. E mesmo que eu chegava, que eu pedia desculpa, vamos conversar, né, para que isso? Ele falava, não, minha mágoa ainda não passou.
E essa mágoa durou muito tempo. Ficamos sem conversar muito tempo, mas pensa no muito tempo. E aí, contei para minhas irmãs, né? Contei para minha mãe, contei para a família toda, né? Segredos de liquidificador, uma hora iam contar, eu mesmo conto, né? E todos me reprovaram. Todos falaram a mesma coisa. Ah, você não tinha direito. Minha mãe, conhecendo, né, como ela conhecia, nossa, filha, você não tinha direito, né? Meu pai também, ixi, filha, nossa, não sei o quê. As amigas reprovaram assim 100%. Minha família toda, minhas irmãs, nossa, você não tinha esse direito. Eu falei, eu não tinha esse direito, mas sabe aquele clique? Naquela hora me deu muita coragem, naquela hora me deu 5 minutos, fui lá, achei a bendita, macetei, não me aconteceu nada. Gente, minhas amigas queridas, né? Amigas confidentes, falaram para mim, amiga, você é doida. Isso seria caso de separação, se eu tivesse tomado uma atitude dessa. Inclusive essa amiga, cujo a caminhonete foi roubada, né? Que o marido sempre tinha arma, roubaram a caminhonete e a arma ele tornou a comprar, né? Cada um. Mas ele usava a arma, ele não tinha problema nenhum, qualquer coisa, né? Bom, conclusão. Foi isto que sucedeu-se. Fiz certo? Fiz errado? Não sei. A verdade é que passados 20 e tantos anos, né, quase 30 anos depois, eu não me arrependi desta minha atitude. Gente, me arrependi de muitas coisas que eu fiz, muitas coisas. Hoje, com a minha maturidade, com o meu entendimento, né? Claro, muitas coisas que eu fiz na hora assim, sabe? Aqueles cliques, né, que dá na cabeça, eu falo, nossa, isso não teria coragem de fazer. Ai, aquilo também eu não teria coragem de fazer. Mas esse lance da arma, eu fiz, tá feito, não me arrependo, tá? E é isso, tá bom? Então é isso. Não tinha nenhum conteúdo, veio assim, eu estava ainda na cama, deitada, não sei se ficou claro algumas coisas, mas acho que contei tudo, né? E é isso aí, tá? Gratidão a todos que me fizeram companhia. Aceito a crítica, aceito o seu julgamento, pode falar o que vocês quiserem, já aconteceu mesmo. Acredito até que esse foi um dos motivos, né, que acelerou mais, né, a minha separação. E agora já foi, né? Isso aconteceu não foi logo em seguida, mas dali um ano mais ou menos, a gente se separou e estamos aqui e olha, e vamos que vamos, tá bom? Fui.